Bora gravar. Valendo uma. Essa fim da escravidão, ela fez crescer a necessidade de que se chegasse ao Brasil mais mão de obra. E essa mão de obra, ela acabou vindo da Europa. Isso marcou a nossa segunda fase migratória, que vai da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, até a Lei das Cotas Nacionais, em 1934. Essa segunda fase, ela teve um saldo migratório altamente positivo. Foi o período que a população brasileira mais cresceu devido ao saldo migratório. Não confundam com o baby boom, que foi do nosso crescimento geral. Dependendo da migração, foi entre 1850 e 1934 que mais chegaram imigrantes para o Brasil. E você teve dois grandes momentos. O saldo ele foi constantemente alto, mas ele teve picos em 1888, logo que acabou a nossa escravidão, e ele teve outro pico ainda maior entre 1912 e 1913, quando estava começando os rumores de guerra na Europa. Então a população começou a fugir da guerra e a vir se localizar aqui no nosso país. Diferentes grupos imigrantes vieram para cá com diferentes funções e se estabeleceram em diferentes lugares. Opa, desculpa, não era isso. Tudo vórtice. Desculpa, gente. Era isso que eu queria fazer. E se estabeleceram em diferentes lugares. Para onde é que foram os principais grupos? Os mais numerosos, segundo ano, continuou a ser os portugueses. Para onde que foram os portugueses? Eles se mantiveram indo para as grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Vale ressaltar que um grupo de açorianos, os Açores, são um arquipélago que pertencem a Portugal, se instalaram aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso foi quase como uma punição do Estado português, porque lá nos Açores estava começando uma tentativa de revolução, uma tentativa de... Uma tentativa de independência. Dessa maneira, eles foram deslocados para cá. Um outro grupo numeroso, queridões, e esse daqui tem muito a ver com a família de vocês, provavelmente, foram dos italianos. Para onde que foram parar os italianos? Os italianos, eles foram a principal mão de obra para o café. Então, eles acompanharam a chamada Marcha do Café. Nós tivemos muitos italianos aqui no interior de São Paulo. Barra Bonita é uma cidade de origem italiana, tanto é que a gente fala com a mão, a gente fala alto. Isso é uma influência direta dessa migração. O norte do Paraná também recebeu muitos italianos, o sul de Minas Gerais, o oeste do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, todos esses lugares receberam grandes levas. Um outro grupo, tal qual aconteceu com os portugueses, também se instalou nas terras altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esse grupo, diferente daquele que foi para o Sudeste, ele se dedicou à policultura e eles acabaram se destacando na produção de uva e na produção de vinho. Até hoje, o vinho gaúcho, o vinho das serras catarinenses, é considerado o principal vinho do Brasil. Também muitos numerosos os espanhóis, que basicamente acompanharam os italianos. Vieram também para a região central de São Paulo, para a fronteira entre São Paulo e Paraná, centro de Minas Gerais, e levas de espanhóis também se instalaram no litoral sul. Santos teve muito espanhol, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruí, Ilha Comprida, tudo isso aqui
teve uma presença enorme de espanhóis em toda essa região, também destinados ali à cultura do café. Outros grupos europeus, os eslavos e os ucranianos e os alemães, eles vieram no Brasil só depois da independência. Só a partir de 1900 eles conseguiram chegar. E eles vieram para cá em condições diferentes de italianos e espanhóis. Por quê? Ao contrário da Itália, ao contrário da Espanha, a Ucrânia, a Alemanha, eles não estavam sofrendo com a superpopulação. Só que o governo brasileiro, ele usava das migrações como uma forma de estabelecer relações políticas. Então ele entrou em acordo com a Alemanha, ele entrou em acordo com a Ucrânia, para que esses países mandassem imigrantes para cá. Só que esses países exigiram que esses imigrantes eles chegassem até o Brasil como donos de terra. Para você dar terra para eles, aonde estava produzindo café, você ia ter problema com os grandes latifundiários. Então, o que fez o governo brasileiro? Pegou essa população e doou terras para eles lá no extremo sul do país. Uma área onde o clima parece mais com o da Europa e onde nós tínhamos uma disputa política com a Argentina. Desde o Tratado de Badajoz e depois com o Tratado de Santo Ildefonso, essas terras da fronteira Brasil e Argentina, elas iam ficar para quem chegasse primeiro. Então, com medo que a Argentina ocupasse primeiro, o Brasil estimulou a vinda desses imigrantes alemães, desses imigrantes ucranianos, e instalou eles em pequenas propriedades, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tanto é que, se a gente olha ainda hoje a composição étnica desses estados, os estados onde você tem a maioria de população de cor e origem branca. Vale ressaltar também, queridões, os suíços. Os suíços, eles não vieram em grande quantidade, porque suíço dificilmente sai da Suíça. Mas eles valem ressaltar que foi a primeira colônia não portuguesa no Brasil. Eles se instalaram aqui na Serra Carioca, lá nas cidades onde hoje são Nova Friburgo e também Itaipava, e criaram ali a primeira colônia. Ela não teve muito sucesso, ela não foi muito para frente, por conta da dificuldade da língua, dos costumes diferentes entre suíços e portugueses, e já podemos falar, sim, entre suíços e brasileiros. Outros povos não europeus, outros povos europeus, aliás, holandeses e franceses. Esses dois, eles vieram para o Brasil para tentar tomar território. Inicialmente os franceses, aqui no Rio de Janeiro e depois em Pernambuco, onde eles foram expulsos pelo Mendes Sá, e depois os holandeses, que conseguiram durante 30 anos dominar o Nordeste brasileiro e se fixaram principalmente em áreas de Pernambuco e, sobretudo, no Maranhão. Se você olha ali para a arquitetura de São Luís, da parte antiga da cidade de São Luís do Maranhão, você tem uma grande influência holandesa dentro daquela cidade. Povos não europeus que vieram para cá. Destaque para os japoneses. Os japoneses, eles passaram a chegar a partir de 1908 apenas, com um navio chamado Kasato Maru. E os japoneses, eles se instalaram no oeste de São Paulo, norte do Paraná. Você pega cidades como Londrina, Maringá, Marília, Presidente Prudente, Bastos, Pedrinhas Paulistas. Você tem uma comunidade japonesa gigantesca. Como também foram para o oeste do Pará, para o sudoeste do Pará, na chamada Zona Bragantina. Aqui eles se dedicaram ao cultivo de pimenta e juta. Juta é um material utilizado ali para fazer cestaria. E aqui no São Paulo e Paraná, inicialmente eles se dedicaram à cafeicultura,
mas depois eles também se dedicaram à policultura. Ficou muito conhecido aqui a produção de ovos que esses japoneses passaram a fazer nessa região entre São Paulo e Paraná. Entre os povos não europeus, sírios e libaneses. Vale ressaltar, queridões, que na época da migração, o que hoje é a Síria, o que hoje é o Líbano, eles estavam sob controle do Império Turco. Então, toda essa população foi genericamente chamada de turcos. O interior de São Paulo, a Grande São Paulo, a Grande Rio de Janeiro e o oeste do Paraná, ali em Foz do Iguaçu, recebeu muitos turcos, muitos sírios, muitos judeus também migraram aqui para Foz do Iguaçu e aqui para São Paulo durante esse período. O bairro da Luz, em São Paulo, por exemplo, ele tem muitos judeus ainda. Também vieram para o Brasil estadunidenses, que ocuparam o nosso território, principalmente durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Eles saíram de lá e vieram para São Paulo para plantar algodão e para criar as pequenas tecelagens, ou as primeiras tecelagens do Brasil. Santa Bárbara do Oeste, Rio Claro, Americana, são cidades que têm uma forte influência dessa presença estadunidense. Por enquanto, tudo bem, queridões? Respondam aí no chat ou abram o microfone. Tranquilíssimo. Tudo bem. Tá bem. Tudo bem. Tá suave? Então, tá bom. Sim, tudo bem. Vocês se lembram, queridões, que o capitalismo ele entrou numa grande crise em 1929. E essa crise chega no Brasil nos anos 30. Essa crise ela fez com que o Brasil vendesse cada vez menos café. Vendendo cada vez menos café, as fazendas cafeicultoras, que eram quem mais atraía imigrantes, começou a dispensar. Esses imigrantes saídos, expulsos das fazendas de café, eles migraram para as cidades. Lá nas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a nossa indústria ela ainda estava nascendo. Como a nossa indústria ainda estava nascendo, ela tinha pouquíssimas vagas de trabalho. Com poucas vagas de trabalho disponíveis, elas acabaram dando preferência para os imigrantes. Então, crescia o desemprego entre os brasileiros. Para tentar evitar isso, em 1934, o Congresso Nacional ele aprovou a Lei das Cotas Nacionais. Essa Lei das Cotas Nacionais, ela permitia, a partir daquele momento, que somente 2% do total de imigrantes de determinada nacionalidade podia entrar no Brasil a partir daquele ano. Por exemplo, se anteriormente tinham entrado no Brasil 100 mil italianos, a partir dali só iam poder entrar 2 mil. Se tinham entrado 1.000 sírios, a partir dali só iam poder entrar 200. Se tinham entrado 10, 100, tinham entrado 100, sei lá, nego da Moldávia, a partir dali só iam poder entrar 2. A Lei das Cotas Nacionais, ela foi um dos ingredientes, ela foi o primeiro que iniciou a nossa terceira fase migratória. A nossa terceira fase, ela vai de 1934 até os efeitos mundiais da chamada crise do subprime, quase agora, em 2012. E essa fase, ela foi marcada pelo Brasil com um saldo migratório negativo. Oi? Deixa eu falar. Eu Diga. acho que você não mandou o fichamento no WhatsApp, porque eu não recebi. Eu não mandei? Não. Eu também não tenho. Eu também não. E eu só percebi isso agora, porque eu achei que você estava falando do roteiro. O roteiro eu copiei tudo, porque eu não recebi outra coisa. Eu também entende? não. Eu também não tenho o Eu também não. roteiro. Eu devo ter Eu mandado também o não. fichamento para outro lugar.
Eu também Tá. fiquei procurando, mas não achei. Hora que acabar aqui, gente, eu mando o vídeo e eu mando o fichamento também, pode ser? Tá, porque eu chamei as meninas Tá bom, obrigada. piada não deu certo, porque eu não tinha, e eu vi que tipo, ninguém copiou. Fica tranquilo. Tá bom, Eu já obrigada. mando tudo junto. Levo o meu. Pode deixar. Essa terceira fase, queridões, ela vai de 34 a 2012. Ela vai ser marcada pelo Brasil se tornando uma área repulsiva de população. Isso foi resultado de uma soma de fatores. A primeira delas, a própria lei das cotas, que a gente falou aqui em cima. Logo em seguida, lá no comecinho dos anos 40, teve a Segunda Guerra Mundial e o Brasil declarou guerra ao eixo. O eixo era formado por Itália, Alemanha, Japão e tinha nos seus principais apoiadores a Espanha. 4 países que historicamente sempre mandaram imigrantes para o Brasil. Então, quando você declara guerra para eles, você acaba limitando, e muito, aliás, você praticamente proíbe a entrada desses imigrantes no Brasil. O Brasil chegou a ter uma colônia, um campo de concentração de alemães construídos ali no Vale do Paraíba. Acabou a guerra, é necessário reconstruir a Europa. E essa reconstrução europeia, ela inverte o fluxo. Se até agora os imigrantes saíam da Europa e vinham até o Brasil, a partir da necessidade de reconstrução, muda-se. Eles saem do Brasil e eles vão até a nossa querida Europa. Feito isso, o Brasil perde habitantes. Nos anos 60, vem a ditadura militar, onde aumenta o nosso número de exilados. Um dos lemas da ditadura era Brasil, ame-o ou deixe-o, e quem optava por deixar o Brasil migrava, saía do nosso país. A ditadura, ela sai do país nos anos 80, deixando uma hiperinflação, uma moeda altamente desvalorizada e uma economia completamente sucateada. Ou seja, nós entramos na década perdida, onde o Brasil praticamente não tinha de investimento, o Brasil não tinha perspectivas. Então as pessoas migravam. Paralelamente à nossa década perdida, veio o milagre japonês. O que é o milagre japonês? Foi aquele período entre os anos 70 e os anos 90 que o Japão cresceu tanto que ele chegou a ser a segunda economia do mundo. Só que conforme o Japão crescia, a sua mão de obra envelhecia. Então era necessário que você buscasse mais trabalhadores. E o Japão passou a estimular a migração de brasileiros descendentes desses japoneses de volta para o seu território. Foram os chamados decassegues que passaram aí para o Japão. Ia-se para o Japão, trabalhava-se, acumulava-se dinheiro e eles voltavam para o Brasil e geralmente abriam aqui pequenos negócios, pequenas empresas. Na época, o CD, acho que a geração de vocês nem viu CD, na época o CD estava em lançamento, então era muito comum. Você via abrir uma loja de CD, era um japonês que tinha acabado de voltar para o Japão e estava usando aquele dinheiro que ele investiu para isso. A nossa década perdida, ela se resolve a partir de 94, só que a partir de 94 também, nós entramos no chamado período do desemprego. O Brasil passa por privatizações, algumas empresas passam por falências, então a gente acaba perdendo muitos empregos. Perdendo muitos empregos, esses países eles acabam ficando, essa mão de obra, ela acaba migrando para outros lugares. Paralelamente, a nossa crise do desemprego, lá nos Estados Unidos, estava ocorrendo os anos Clinton. Os anos Clinton são considerados anos dourados da economia brasileira. Uma somatória de fatores internos e fatores externos fizeram que durante os 8 anos dos anos Clinton, a economia dos Estados Unidos atingisse o
pleno emprego. O que é o pleno emprego? É quando todo mundo que quer trabalhar está trabalhando. Só que para você manter a economia funcionando, você precisava que mais pessoas viessem. Então, brasileiros, principalmente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Nordeste, migraram em massa para os Estados Unidos, criando verdadeiras comunidades. Foram os chamados brazucas. A partir ali de 2002, 2003, o Brasil resolve um pouquinho do problema do desemprego, cria muitas vagas de trabalho, mas cria vagas de trabalho de pouca remuneração. Sendo de pouca remuneração, a mão de obra qualificada do Brasil, os nossos cérebros, eles acabam migrando, eles acabam saindo daqui e indo para outros lugares, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, começam a receber muitos pesquisadores, muitos cientistas brasileiros. A gente pode somar aqui também, queridões, as crises demográficas na Europa, como, por exemplo, Portugal e Itália, onde a sua população passa a envelhecer demais. Seguinte. Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo? Bonitinho aqui, tudo? Eu não acabei aqui. Eu vou encerrar, porque a gente só tem mais 3 minutinhos de aula. Então, eu vou deixar que vocês tirem algumas dúvidas. Quem não tiver nenhuma dúvida já está dispensado. Quem tiver alguma, ou me fala ou escreve aqui. Lembrando que está acabando o nosso tempo aqui de aula. Beleza, gente? Para quem já está saindo, abração. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau, senhor. Falou? Beijo. Tchau, senhor.